que aconteceu com a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é sim, lamentavelmente, a exportação do ódio que nós temos aqui, visto aqui no Brasil, de uma polarização esvaziada politicamente e apaixonadamente incentivada, pela repulsa ao outro, pelo ódio ao outro, nunca jamais pela real aceitação da sua ideia, de levar uma ideia para frente. Porque tanto petistas como bolsonaristas hoje deturpam tudo o que tocam. Eles é que fazem este clima de ódio acentuar-se cada vez mais. Até porque são eles que estão à frente disto. Eu sou o eleitor de Ciro Gomes e não aceito que me imputem uma culpa que não é minha. Eu jamais incentivei ódio sobre qualquer hipótese e não defendo em nenhum momento a violência. Sou um pacifista. Eu defendo sim a paz e inclusive sou um sujeito que defende a autocrítica. Tanto é que quem me acompanha nos meus trabalhos aqui na internet sabe muito bem que eu inclusive sou crítico, inclusive dos meus companheiros, vamos dizer assim, que defendem a candidatura do Ciro Gomes, a chamada turma boa. Muitas vezes eu fui atacado por pessoas que são eleitores do Ciro, por eu fazer apontamentos críticos, porque não passo pano para ninguém. E não faço isto, porque assim aprendi na vida e assim eu continuo fazendo. Agora, eu não admito esse tipo de comentário que você está vendo aí. É exatamente esse tipo de postura que é o quê? É a isenção do seu papel, vamos dizer assim. Então, eu me isento da minha responsabilidade. Não, senhora. A senhora, o senhor lulopetista, que fica incentivando, chamando todo mundo, irrestritamente de fascista, de gado e outro mais, é que gerou o clima de ódio, de repulsa ao PT. Foi o PT que incentivou esse tipo de ódio quando tomou decisões equivocadas e não conseguiu e não consegue jamais fazer autocrítica. Outra coisa, eu quero que apontem, me aponte aí você que é defensor do Lula, me aponte você que é defensor do Bolsonaro, de forma honesta, quando que a militância de Ciro Gomes atacou qualquer um que seja. Nós nunca atacamos ninguém. Fisicamente não, e muito menos no campo da moral, porque nós defendemos o projeto e temos argumento. Somos críticos, somos ácidos e somos duros. Sim, porque essa é a nossa forma de agir. Mas a gente não é desleal e não é também violento. Nós somos sim incisivos e isto não é violência, isto é firmeza, ponta firme, que é o que o Ciro é e sempre foi. Agora vocês não, vocês provocam situações, acusam os outros daquilo que vocês fazem. Ou vocês não lembram, eu me lembro muito bem de como é que aconteceu aquela tentativa de assassinato do Ciro lá em São Paulo. Foi com gente identificada com as cores do PT que foram lá tentar agredir o Ciro num ato exatamente contra Bolsonaro. Quando vocês boicotaram todos os atos contra Bolsonaro, quando o Lula não assinou nenhum ato a favor do impeachment de Bolsonaro, e agora querem para dar uma de inocentes, quando vocês também fazem parte dessa conta. Sim, o lulopetismo, que não luta de verdade contra o fascismo, que deixa o fascismo se alastrar, está aí agora tentando se livrar de sua culpa, porque no seu íntimo, lá no seu íntimo, sabe que faz parte do processo como um todo. Enquanto o Ciro emite uma nota de solidariedade, tem gente ligada ao Lula querendo fazer cisânia entre nós de novo, querendo criar uma briga entre nós que apoiamos Ciro Gomes e eles. Nós não somos nós e eles, todos somos brasileiros, apesar de não concordarmos, de não estarmos com o mesmo candidato. E eu acredito que ainda assim, mesmo com todas as críticas que eu posso fazer a Lula, que ele ainda é do campo democrático. Eu respeito quem é do campo democrático. Mas parece que há algumas pessoas que não entenderam isso, ou não querem entender, porque fazem a filosofia do Homer Simpson. É aquela filosofia, a culpa é minha e eu coloco onde eu quiser. Mas jamais assume aquilo que é seu papel. Infelizmente, é isso que faz com que o fascismo no Brasil cresça. É necessário, inclusive, nesses tempos atuais, começarmos a debater uma lei contra o fascismo, antifascismo, com punições severas. Mas vê se vocês se preocupam com isso. Não. E só estão fazendo isso, e só estão atacando o Ciro, e só estão atacando os seus eleitores, exatamente porque sabem que no campo das ideias perdem para o Ciro, perdem para a sua militância. Estão desesperados, porque sabem que não podem responder aquilo que eles dizem que são. Enquanto fala em acabar com a fome, sem saber como fazer, é aqueles que estão aí se calando para uma aliança com um cara que agride professor, que era acusado até então por um dos aliados, eternos aliados do PT, de que roubava merenda e que agora engoliu com casca e tudo.
Enquanto vocês não respondem às contradições de vocês, a gente está aqui lutando pelo Brasil e dizendo e tendo coragem para falar o que vocês não querem ouvir, mas vão ouvir e vão perder feio nas urnas, porque nós somos democratas e a nossa vitória vai ser na urna.